pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma dessas histórias que começam a acontecer no campo, onde pequenas coincidências vão se juntando, né, e começa a mostrar essas peças do quebra-cabeças, né, que falam de um tema, né? Então eu vou comentar sobre isso à medida que eu vou mostrando para vocês. Então primeiro eu queria mostrar para vocês um jogo que eu tenho jogado recentemente, né, chamado The Shadow of the Tomb Raider. Então eu vou mostrar aqui agora na tela. Então um joguinho que fala de exploração, né, de enigmas também. E chega um momento do jogo onde a personagem, que é a Lara Croft, chega nesse lugar, que é uma cidade mítica da tradição inca, da cultura inca, chamada Paititi. Então aqui eles tentam representar essa cidade, né, que não existe, pelo menos não que se saiba, né, ela está presente nas lendas, chamada Paititi, essa cidade oculta. E aqui eles tentam, enfim, criar um cenário dessa cidade. Então é belíssimo, esses jogos de hoje estão fantásticos. Então vou entrar num outro lugar aqui. Não acredito no quanto Wesley cresceu em tão pouco tempo. Então aqui eu vou para um outro lugar só para vocês terem uma ideia de como esses jogos buscam representar de uma forma tão bacana assim, esses ambientes, mesmo que sejam míticos. Mas seria uma parte da cultura inca, né? Então ali a gente estava num cenário de natureza, aqui uma imagem do jogo. Ele mescla, né, as culturas inca, asteca e maia, né, mas aqui no caso, Paititi é especificamente da cultura inca. E aqui seria a representação, né, de uma cidade inca. A personagem está vestida com essas roupas incas de uma sacerdotisa, e aqui seria uma dessas cidades, ao pessoal falando a língua, eu acredito que seja Quechua, né, que é a língua inca. Então é muito legal, né, esses ambientes. O que eu queria compartilhar foi que, recentemente também, eu, nas minhas pesquisas, estava pesquisando sobre, né, a história do Graal e também a tradição esotérica ou oculta de Portugal. E encontrei, né, um livro, esse livro do Pedro Elias, que também fala sobre essa mesma história por uma outra perspectiva. Então, como eu já comentei, várias pessoas, né, têm insights ou têm dentro da sua alma, né, essa semente desse mistério a respeito, né, da espiritualidade portuguesa, que também se relaciona com o Brasil. E eu comecei a ler esse livro também, né, do Pedro Elias, e olha só que interessante, né, eu vou colocar aqui esse termo, Paititi. Paititi. Então, quando eu procuro aqui no livro, eu encontro essa página e eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Vou ler só um trechinho, só para poder trazer o tema. Então, aqui está. A abertura dos caminhos marítimos não tinha como objetivo procurar rotas de comércio mundial na busca das especiarias ou do ouro, mas as rotas pelas quais as pedras chegariam aos seus novos destinos. Para o Oriente, era necessário chegar à Índia, para onde seria levada a pedra de polaridade masculina, que dali rumaria aos Himalaias para ser recolhida no centro de Shambhala. Para o Ocidente, era necessário chegar ao Brasil, para onde seria levada a pedra de polaridade feminina, que dali rumaria para os Andes, mais precisamente para o lago Titicaca, rumo a Mistlitlã, ou Paititi, como os incas chamavam esse centro. A pedra central seria levada para a ilha de São Miguel, nos Açores, e ali recolhida ao centro de Lis, embora mais tarde, já nos tempos modernos, tivesse sido trazida para Anuea. Teríamos assim o Graal em dimensão planetária na preparação da descida do Cristo sobre este planeta. Então essa parte do livro, né, fala sobre vou chamar assim, dessa abordagem da história do Graal, a partir do Pedro Elias, né, das intuições que ele recebe, mas relacionando, né, o Graal, claro, o Graal tem a ver com essa busca do Cristo interior, né, que está muito relacionado com os Templários, né. Um outro livro que fala sobre essa história é esse, né, chamado A Tradição do Graal em Portugal, né, onde o Nuno Ferreira Gonçalves faz um estudo belíssimo a respeito dessa tradição esotérica e espiritual de Portugal e como os templários estão muito envolvidos, né, nessa história, digamos assim, de Portugal, e também com o Graal sendo esse ideal, né, de encontro dessa chama divina dentro do ser humano, mas que também se relaciona com profecias, né, que falam de um tempo futuro, que na tradição portuguesa é chamado de o Quinto Império, né? Então isso tem a ver com essa visão profética ligado a essa tradição espiritual de Portugal.
e esse quinto império se manifestaria no futuro, né? Se a gente olhar da perspectiva da época dos descobrimentos, na época quando os templários estiveram em Portugal, seria numa época futura onde a civilização estaria mais próxima de Deus, mais próxima dessa centelha divina interior, e isso se refletiria na sociedade, e a isso eles dão o nome de o Quinto Império, né, como sendo o Quinto Império depois de 4 anteriores relacionados com um sonho de Nabucodonosor, que está descrito na Bíblia, em Daniel, então esse Quinto Império teria a ver com isso. Mas enfim, só para trazer para vocês essa história, né, e aqui, né, o Pedro Elias, ele relaciona o Graal com algo físico também, como se fossem 3 pedras, né, disso que ele está falando. Uma delas teria sido levada para o Tibete, nos Himalaias, a outra foi em direção, né, ao ocidente, passando pelo Brasil e indo para o Lago Titicaca, onde estaria localizado Paititi, e a outra ficaria em Portugal, tendo passado por São Miguel, nos Açores, né? Então, existe esse relacionamento entre essas polaridades e o Graal também relacionado a isso. E essas histórias se entrelaçam de uma maneira muito interessante, essas versões, né? E eu tenho, claro, nas minhas intuições, sendo levado mesmo a fazer essa conexão também com, digamos assim, essa cosmovisão que o Cryon nos traz, né? Desde essa terra sagrada, que seria a Lemúria, a partir de onde esse conhecimento sagrado, eu vou dizer que o Graal também talvez tenha surgido desse ensinamento original que veio ser ensinado pelas mães pleiadianas, né, foi amplamente ensinado na Lemúria, e depois, né, esse povo lemuriano precisou sair levando esse conhecimento para vários lugares do planeta. E recentemente, né, unindo as pecinhas aqui, eu voltei novamente eu comecei a montar o documentário sobre os Açores, né, para onde nós fomos em 2019. Então, eu queria avisar aqueles que fizeram contribuição para esse documentário, ele vai sair, né? Com a vinda da pandemia, nós acabamos, muitas coisas mudaram, né? E muitos projetos foram adiados, mas eu acho que nada é por acaso também. Assim como o coro, né? O último coro dos Sons Pinhais foi adiado para 2024, quando ele aconteceria em 2020. Né? O nosso documentário também foi adiado, e eu acho que também tem muito a ver com a conclusão desse coro, mas isso eu vou falar depois. Então, só para dizer que nós estamos retomando, né, esse documentário sobre os Açores, onde eu vou também buscar fazer essa conexão entre essa tradição espiritual de Portugal, aquilo que o Cryon fala sobre os Açores e todas essas histórias que estão entrelaçadas, né? Então, é um processo que demora um tempo ainda, né? Eu e o Paulo e a Cláudia começamos agora a rever esse material, então eu queria só mostrar aqui, né, eu estou já no editor aqui fazendo a legendagem de algumas partes do que vai ser esse documentário. Então aqui, por exemplo, nós temos nessa parte onde o Cryon começa a falar sobre os Açores, e eu vou deixar correr um pouquinho aqui para vocês perceberem essas conexões. Então eu vou deixar aqui e vou colocar aqui. Vamos lá. So here you are, beginning to look at the legends, the history of the Azores. The biggest one, and we're going to tell you about it, is that this may have been Atlantis. Now, Lemuria, dear ones, we have told you is in the middle of the Pacific, not the Atlantic. Então aqui continua, né? Eu só queria chamar atenção para essa informação que o Cryon trouxe, como Açores tendo sido uma das Atlântidas, né? Cryon não diz que existiu apenas uma Atlântida, mas ele fala de várias Atlântidas. Ele chama isso de a síndrome da ilha que afunda. E os Açores teriam sido uma dessas ilhas para onde os lemurianos foram e chegaram depois de muito tempo, depois que eles saíram da Lemúria, e se instalaram ali, trazendo a sua cultura e a sua energia. E olha que interessante, né? Então, o Pedro ali falando sobre o Santo Graal, essa energia chegando, né? Tendo essa relação com São Miguel. E esse lugar onde o Lee deu essa canalização foi exatamente na ilha de São Miguel, mais especificamente nesse lugar que chama-se As Sete Cidades, um lugar belíssimo. Ali onde o Lee estava canalizando o Cryon, deve ser aqui, eu não sei se o cursor está aparecendo, mas nessa região aqui, ó, um restaurantezinho bem aqui, nessa Sete Cidades, que é esse vilarejo que fica nessa cratera de um vulcão, um lugar belíssimo. Então é um lugar com uma energia muito sagrada e que tem muito a ver, né, com a ida para aí,
né, dos lemurianos. Então tem muita história que se conecta, né, e lembrando também que os Açores foram descobertos pelos Templários, né, então eles levaram também esse conhecimento dessa busca, dessa tradição do Graal, que para mim tem tudo a ver com a Lemúria, e é isso que eu vou procurar tecer dentro desse documentário, né, então tem muito a ver também com os Açores. Então isso que eu queria trazer, essa sincronicidade se conectando, né, nesse momento onde essa consciência retorna. Então fiquem ligados aí, não é para já, né, nós só começamos ainda, esse documentário demora ainda, mas nós estamos ainda, enfim, nós estamos produzindo esse documentário e ele vai sair. Então eu queria só trazer essa pequena história já com essas pecinhas se conectando, essas histórias que se conectam, que trazem para nós uma consciência, né, de algo muito maior que tem a ver com esse momento. E só um outro detalhe também, quando Pedro, né, fala sobre o Graal, um estando nos Himalaias e o outro, a parte masculina no Himalaia, a parte feminina em Paititi, ou no Lago Titicaca, lembrando que uma das cápsulas do tempo, né, como o Cryon descreve, que tem a ver com os coros dos tons pineais que terminaram agora, né, no final de 2024 no Havaí, lembrando que Havaí é a antiga Lemúria, né, um dos pares de nodos e nulos, uma das cápsulas do tempo, tem a ver com um par que está no Lago Titicaca, e o Lago Titicaca ele faz par com uma montanha que é no Tibete. Então, mostrando essa polaridade masculino e feminino. Então, essas histórias, claro, cada um tem uma versão dessas histórias, mas se nós deixamos de lado, né, os detalhes, mas entramos na essência, nos símbolos essenciais, são histórias que estão muito conectadas, né? E tem a ver com essa busca do Graal, que é a busca da divindade dentro do ser humano, que tem a ver com uma época, né, de uma profecia antiga que se manifesta agora nos nossos tempos. Começa a se revelar cada vez mais e essas histórias vão se conectando, ajudando cada um de nós a trazer, né, talvez essa consciência, como a Lemúria antiga e a Atlântida que afundaram, trazer para a consciência novamente. Então nossa divindade, né, que estava oculta, começa então a se revelar através de nós mesmos, das nossas transformações, mas essas histórias também começam a trazer com elas essas memórias. Então é isso que eu queria compartilhar, né, um pouquinho dessas peças que se juntam. É isso aí, vamos juntos!